Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Abrimos o programa aí com alguns gols da última rodada do Brasileirão que tiveram a marca da nova geração do nosso futebol. O Neymar realmente... O Brasileirão que não terá rodada nesse meio de semana, a bola não rola, mas notícias não faltam. E hoje teremos o prazer de analisar todas elas, como costumamos fazer, aliás, nesse nosso encontro semanal, com um profundo conhecedor do mundo do futebol. Nome dos mais respeitados, Paulo Roberto Falcão, que você verá aí, retorna ao programa, que para nós se traduz em imensa alegria. Aqui comigo, como sempre, também, Vitor Birner e Celso Unzelt, os nossos titulares. Falcão, muito obrigado, mas mais do que isso, quero dizer aqui de público, que eu sei que a maioria esmagadora, se tivesse um compromisso apalavrado com a gente hoje, na sua situação não estaria sentado nessa cadeira. 99,9% das pessoas do mundo do futebol. Foi uma coisa que a gente... Boa noite a todos. Boa noite, Falcão. Uma coisa que a gente tinha definido já há mais tempo, né? Mas independente de qualquer coisa, mesmo que tivesse acontecido o acerto, que não aconteceu, infelizmente com o Palmeiras, eu estaria aqui, enfim, porque tenho certeza absoluta que o pessoal não entenderia como exclusivo. Mesmo que fosse combinado, mas enfim. Mas feliz de estar aqui. A última vez que eu estive aqui, o Magrão estava aqui também. O Magrão que nos deixou e... Nessa mesma cadeira. Exatamente aqui. E foi muito legal aquela vez, né, que eu estive aqui conversando com o Magrão, estabelecemos... O homem faz uma falta que... estabelecemos um monte de planos e tal, e no fim as coisas... E ele tinha vários, né, do Falcão. Agora... Posso disclosar? Manda só para falar que não teve o acerto com o Palmeiras, é o assunto principal, um dos principais assuntos hoje em pauta na imprensa. Pelo que eu li, período de contrato foi o problema, valor de salário, filosofia de trabalho, o que aconteceu? Deixa eu sintetizar no que aconteceu. No domingo à noite o presidente me ligou, né? E a gente sempre fica, quando liga, a gente fica com medo de trote. Você pediu uma prova. Não, a gente começa a falar e digo, será que, né? Que é muito comum hoje em dia, né? Mas aí depois que você viu um torpedo muito gentil do presidente, tirou dizendo, é o Tirone, pode atender. Aí eu atendi. Conversamos domingo, estabeleceu que na segunda-feira alguém viria a Porto Alegre, iria a Porto Alegre, como foi na segunda-feira à noite, ontem. Estiveram lá a doutora Rita, advogada, e o Marcos, que é gerente financeiro, os dois. E nós conversamos longamente, tipo das 6 às 10 da noite, e colocamos todas as situações, eu coloquei para ele quais seriam as minhas necessidades, né? E que eu gostaria de estar no Palmeiras, no projeto de todo 2013 também, porque eu entendia que, independente de onde o Palmeiras estivesse, né? E eu disse, eu não teria nenhuma dificuldade. Subir no Palmeiras seria o empenho máximo em permanecer na Série A, embora a estatística hoje fale em 92% É complicado, de cair. A estatística é falha, né? Por isso que ela é estatística, mas enfim, é o que está dizendo. Mas é uma empreitada, que não me assustava, não. Não é isso que não me assustava. Mas a minha ideia, evidentemente, era ter um trabalho continuado no ano que vem, independente, mesmo que por maior tragédia, o Palmeiras caindo, eu continuaria com o Palmeiras, inclusive na Série B. Esse era o meu objetivo. Para participar de um ano importante do Palmeiras, que é 2013, Arena, Libertadores, né? Entrar na Copa do Brasil já lá na frente. Então, tudo isso foi colocado na mesa e eu fiquei muito feliz da conversa. E hoje, agora, meia hora atrás, quando eu estava vindo para cá, conversei, a doutora Rita, falando em nome do presidente, me disse isso, que o Palmeiras não teria condições de fazer um contrato além de 3 meses por um problema de eleição em janeiro. Uma questão política do clube. Então, acabou terminando por isso. Então, será que quem acertar com o Palmeiras acertará até o fim do ano? Foi que me parece, que ficou claro isso naquela conversa que eu tive. E é impossível fazer grandes mudanças nesse tempo, né? Eu até não vou me permitir não falar do que eu imaginaria que seria o ideal, mas o ideal seria uma coisa de programar, né? Tentar salvar, esse era o meu objetivo. Fazer o possível para salvar, usando tudo aquilo que a gente sabe, em termos de... Acho que o Palmeiras precisa de calma. Acho que o Palmeiras precisa de carinho dos jogadores, né? E trabalhar em cima disso e tentar fazer o possível para permanecer. Mas se, de repente, no andamento da carruagem, sentir que isso não seria possível, já começar um preparo para o ano que vem. Porque é um problema de você trabalhar Série B e Libertadores. Você tem que construir um time para ganhar Libertadores. Mas esse time, para ganhar Libertadores... Uma quantidade de característica que... É diferente do time da Série B.
Então o Palmeiras vive uma dicotomia, que eu adoraria estar junto para resolver isso. Mas Falcão, eu te ouvindo falar e tudo no passado, quer dizer, eu imagino também que, embora exista esse problema que é administrativo até, da administração do Tironi terminar, mas eu acredito que haja autonomia no clube para se fazer um contrato mais longo. E também não vejo o Palmeiras com todas essas possibilidades à vista. É tão decisivo assim, Falcão? Eu não sei, eu estou te passando assim, o que foi me passado. O que é de momento agora? O problema, assim, o problema financeiro se resolveria, acredito eu. E, aliás, no financeiro também se falou muito. E hoje se fala, eu costumo dizer que jornalista não deve falar em número, porque é a maneira mais rápida e eficiente de perder a credibilidade. Porque E é o chutômetro, né? não tinha nada a ver com aquilo que foi aventado, Falcão. Eu nem sei o que foi aventado, porque eu tenho... R$500 milhão, por exemplo. Para onde? Por mês. Por mês. Assim, ó... Uma das perguntas, já só para chamar, do atachador aqui no Twitter, @Cartão Verde. Se quiser interagir com a gente, mande seu tweet, está concorrendo aos prêmios. Então, eu acredito que o problema realmente tenha sido esse. No domingo, quando o presidente me ligou, ele já me disse da possibilidade de 3 meses. Mas quando o pessoal foi a Porto Alegre, se colocou o meu interesse de não 3 meses, mas 3 meses, mais o ano seguinte, independente de onde o Palmeiras estivesse, eu teria o maior prazer de dirigir o Palmeiras na B, na A, tal. Não tinha nenhum problema disso, porque eu acho que eu podia contribuir, né, no momento atual. Mas, então, eu acredito que foi o problema dos 3 meses, por uma questão ética do presidente, evidentemente. Não sei se ele vai concorrer. Talvez, se ele pensasse em concorrer, talvez ele poderia, aí sim, talvez, fazer um contrato Uma maior. margem diferente. Enfim, eu acho que é por isso, é uma questão de prazo, sim. E eu acho bacana de ver também, eu posso até estar a memória pode me trair, mas quando você esteve aqui da última vez, esse target, esse alvo, você já tinha de passar a ser treinador de novo. Sim. Mas, né? E eu acho impressionante te ver agora, porque vai uma determinação nisso, né? Você deixou o Bahia... Vai. Determinação. Continua igual, Falcão. Vai a determinação e vai uma coisa de acreditar. Eu acho que o segredo... Por que a televisão não te dava mais, Falcão? Porque eu fico com essa... Eu adoro televisão, gosto. Eu sei que você gosta, por isso que eu estou falando. Eu faço isso, comecei a fazer televisão, na realidade, quando eu jogava, lá nos anos 80, quando eu fui para Roma, e depois eu fiz... Você fez comentário com o João Saldanha, não fez? Fiz na Copa com a Manchete, fiz Itália de Falcão, que foi um programa com o Nil Travesso, né, e a Marilu Torres, a mulher, tal, e a gente fez uma coisa muito legal antes da Copa, mostrando a Itália, para quem quisesse assistir a Copa do Mundo de 90 e não se preocupar só com o futebol. Só com o futebol. Um pouquinho da cultura, onde é que nasceu, como é que nasceu o carpaccio, como é que surgiu a pizza, essas coisas, foi muito legal. Então eu sempre gostei muito disso, isso foi em 90, mas eu já fazia isso antes na Itália. Trabalhei na rádio durante um ano, no canal municipal e tal. Sempre gostei. E depois tive 16 anos na Globo e tinha um contrato até 2014. E eu insisto nessa história. história... Isso a RBS, o Rio Grande do Sul, também trabalhei, com coluna do jornal. Isso é uma coisa que eu sempre curti muito, mas assim, ó... E no futebol estás atrás do quê? Eu gosto, o Cartão Verde tem essa característica, assim, Falcão, de falar do homem mais do que do futebol. Perfeito. O que me fez voltar, Vladir, foi o seguinte, eu tive uma passagem muito rápida como treinador lá atrás, tive seleção, eu tive América do México, Internacional e seleção no Japão. Assim, eu fiquei muito feliz com o trabalho em muitos deles. O caso da seleção foi a capacidade que nós tivemos, não de dar oportunidade, só dar de oportunidade. Mas foi, né? Colocar jogadores como Cafu, Márcio Santos, enfim, colocar 5 ou 6 jogadores e acabaram sendo titulares com o Parreira depois, na Copa de 94, campeão do mundo. Então, eu sempre... o trabalho no Japão também foi de renovação, o Internacional foi muito rápido, foi no segundo semestre, depois fui para o Japão, mas eu senti assim, ó, que algumas foram engasgadas. Você se cobrava isso? Porque a opinião pública se cobrava, pelo jogador que você foi. Eu me cobro assim, eu preciso voltar para o campo, tá? Eu preciso passar de novo por aquilo que foi muito rápido e eu acho que eu tenho todas as condições, né? Me preparei para isso, né? Eu não ia para Copas do Mundo, não ia ver jogos, só olhar, eu queria saber como é que era o treino, como é que era, fiz viagens, conversei com grandes profissionais e além do conhecimento que a gente vai... É uma questão de usar o conhecimento, né? Porque eu nunca joguei futebol de intuição, não. Eu sempre joguei futebol sabendo porque eu estava jogando. Eu não tô fazendo relação com isso. Mas esse não tem sido um mal do nosso... sabendo as notas. Mas esse não tem sido um mal do nosso futebol, Falcão? A gente não tem sido menos intuitivo? Ela disse, se fosse só isso, estava resolvido. O problema fosse só aí. Se fosse só esse problema... Mas acho que justamente por isso você era tão cobrado, porque o Falcão jogador... Era o tipo de jogador, eu vi muito Falcão jogar, deu tempo de ver bastante Falcão no Inter ainda.
O pessoal falava, o dia que parar vai ser um técnico excepcional, porque tem uma visão do jogo. Mas assim, quer ver, eu acho que, em cima disso, eu acho que sim, também. Eu tenho convicção disso. Né? Senão não teria saído da posição confortável. Que estava, lógico. Que é muito difícil. Não pense que é fácil comentar futebol em televisão, e principalmente na força da TV Globo, né? Quer dizer, que também é muito cobrada. Quem trabalha na televisão, na Globo, é muito cobrado. Né? Então, também é difícil, tem que se preparar, tem que ter um preparo para isso. Então, eu estava numa zona de conforto, saí porque eu queria viver isso de novo, essa adrenalina, porque eu sinto, sei que tenho capacidade. Quer ver? Eu trabalhei em 2 clubes na minha volta. No Internacional, que foram 3 meses e tal, que nós já falamos aqui outra vez, eu acho. E no Bahia também. Os 2 objetivos, o título do Bahia, que era que todo mundo queria, que era o Campeonato Baiano, que não ganhava há 11 anos. O Bahia não chegava nas quartas de final de Copa do Brasil há 12 anos. A gente acabou perdendo para o Grêmio depois, 3 dias depois da decisão do Baiano, que foi uma loucura. E era o único título viável tecnicamente, né? No momento, sim. E foi o que me pediram, na realidade. E eu dizia, quando eu saí do Bahia, eu dizia, o Bahia vai melhorar muito, porque o Bahia vai ter condições de trazer de volta o Souza, que estava fora, que é um jogador importante no time. O Gabriel, que é excelente jogador, também estava machucado. O lateral direito nós não tínhamos, improvisamos o Fabinho, que foi um jogador fantástico, porque sempre um caráter maravilhoso, mas era improvisado. Aí que se trouxe o Neto, que quando eu estava lá, ele não pôde jogar porque estava com problemas de documentação, mas veio para jogar. Aí o Bahia contratou o Cláudio Pitbull, que é um atacante interessante. O Caio, que jogou no Palmeiras, que está lá. Quer dizer, os jogadores que estavam machucados se recuperaram. Isso tudo com a tua cabeça também não era um time... Você falou agora há pouco da passagem na seleção, dessa coisa de revelar jogadores. O Bahia parecia que era um caminho um pouco diferente, né, Falcão? De acreditar numa experiência. Porque era um elenco mais rodado, né? Nesse sentido. E rodado, mas assim, houve um preparo, foi canalizado muito para o Bahia. Muito, né? Porque eu entendia que para a gente conseguir o título, nós tínhamos que ter a vantagem. E a vantagem era construída ao longo do campeonato. Nós tínhamos que chegar com tantos pontos além de todos os outros 3, de modo que mesmo que nós classificássemos para as finais com 2 empates, que nós somaríamos mais 2 pontos, que se soma aos pontos da classificação, e o adversário que enfrentaríamos na final ganhasse os 2 jogos, somando 6, não teriam mais pontos que o Bahia, para jogar o segundo jogo em casa por 2 resultados iguais. Foi o que aconteceu. Empatamos 0-0 na casa do Vitória, que é um time forte, e 3-3 em casa. Então foi um título muito buscado, e eu dizia para os jogadores que tiveram um comportamento comigo muito fantástico, eu dizia para eles o seguinte: olha, gente, vocês vão ficar na história do Bahia, precisamos ganhar esse título. Você ficou sabendo se foi o pessoal do Bahia que te indicou o Palmeiras mesmo, como acabou vazando? Não sei. Eu tive um trabalho com o presidente do Bahia, Marcelinho, muito gente fino, também o Paulo Angione, que foi quem me contratou, a figura que eu tive uma relação fantástica. E saí feliz do Bahia. Lamentavelmente, não deu para continuar por situação de resultado, claro, mas também porque eu lamentei porque eu sabia que o time do Bahia ia melhorar com a volta desses jogadores, que são jogadores que dão uma encorpada no time, né? Bom, tem gente aqui, Falcão, antes da gente voltar a esse assunto, aí tem a enquete que é tradição do programa aqui, a enquete de hoje, vocês vão ver aí, a gente tem no sorteio uma camisa do São Paulo, em homenagem ao Valdir Pérez, foi companheiro aqui do Falcão na Copa de 82, tem gente aqui saudosa de 82, lógico, o Falcão chegou aqui, também citou o Magrão, e também o exemplar do livro Goleiro Acorrentado, do Valdir Apel, e, aliás, trazido pelo nosso Celso Unzelt aqui. E a enquete é básica, quer saber de você se a seleção brasileira ganha da Argentina nesse jogo de ida da próxima quarta-feira, amanhã, contra a Argentina. Ganha, Falcão? Ganha. E ganha como fácil? Eu acho que existe uma... Complete, depois. Eu acho que são muito parecidos, né? Se conhece muito, porque a maioria joga na Argentina também, então se conhece muito, essa facilidade da televisão hoje. E você não acha que também aí é um contrapeso? Porque a gente não tem jogador jogando na Argentina, mas a Argentina tem aqui, tanto que vai usar vários daqui, quer dizer... Quem entende que o confronto Brasil e Argentina pode-se usar jogador dos 2 países, mas fica meio penso para a Argentina essa história. Eu acho que o Brasil deve ganhar. Não é jogo fácil, porque não é jogo fácil com a Argentina, mas o confronto Brasil e Argentina nos últimos anos mudou um pouquinho, né? Em que sentido, Falcão? Mudou assim, porque me lembro que numa transmissão com o Galvão teve um momento lá do Brasil e Argentina, estava tudo muito light. Aí, depois dos 15 segundos, deu uma esquentada e pula para cá de igual. Começou o Brasil e a Argentina. É verdade. Atrasou, mas começou. Então, e acho que esse jogo não vai ter esse clima de... Até por isso, muitos jogadores jogando aqui. Vai ser um jogo difícil, mas acho que não vai ter nenhum tipo de rivalidade, não. É o que você acha também, Vitor Vina? Eu acho que é um amistoso meio... Assim, se eles pretendem um dia estragar a graça da rivalidade ou diminuir a intensidade dela, eles estão no caminho certo, né?
Porque não é a seleção principal, não é uma sequência do trabalho do Mano. Jogo passado o Neymar foi centroavante, com a movimentação lá do ataque. Agora vai ter um centroavante fixo. Talvez seja o Luiz Fabiano, o Leandro Damião vinha sendo convocado. O Luiz Fabiano não é um jogador que precisa ser testado. Quer dizer, é um amistoso daqueles vendidos para os árabes pelo senhor Ricardo Teixeira, que a gente é obrigado a assistir amanhã. Acrescenta pouquíssimo para o futuro da seleção, a lamentar isso. Mas deve ganhar, o jogo aqui deve ganhar. Os brasileiros, o nosso time conhece melhor alguns jogadores da Argentina do que propriamente alguns jogadores brasileiros. O nível técnico do futebol interno do Brasil hoje é bem superior ao argentino. Tanto que a gente está reforçando a seleção argentina nesse caso. A gente está ajudando a gente nesse sentido, né? Sim, a manter os jogadores próximos. Não, e também mostrar a capacidade do jogador também. Tinha gente que não era convocada, passou a ser convocada depois de passar por aqui. Verdade, Barcos. Não, só ele. Guinha Azul também não era Guinha Azul também, tem mais. Montijo, se foi poucas Montijo vezes, porque não vingou nem no São Lourenço. Só começou a vingar de verdade depois de ser uma grande promessa depois de sair da Argentina. A vitrine passou a ser o Brasil, né? Para esses jogadores, sim. Ganha, Celso? Ganha bem aqui. Bem, uns 2 de diferença, não é bem na tua circunstância? 2-0 na Argentina, 2 gols de diferença. A gente tem as declarações, tem a imagem do treino de hoje da seleção, tem as declarações do Mano, a gente já vê como a gente começou falando do Palmeiras, a gente vai mostrar agora, o time se representou hoje à tarde, quem vai nos dar maiores detalhes disso, dessa volta ao trabalho do time palmeirense, é a Luísa Moraes, nossa repórter, que teve lá na academia, Palmeiras que tem como próximo adversário o Figueirense em Florianópolis. Vamos ver como é que foi a volta ao trabalho do Palmeiras. Paz na entrada do centro de treinamento do Palmeiras. Movimentação só da imprensa. Dentro da academia, gente se esforçando para acertar o alvo. A equipe de arco e flecha do clube. E eu tenho certeza também que o pessoal do futebol, que não é a minha praia, também está acertado para simplesmente está faltando um pouco de sorte. Mira. Sorte. E para espantar a má fase, treino. Primeiro físico com todo o elenco, depois reservas em campo, titulares na musculação, a portas fechadas. Depois da reação violenta da torcida após o jogo contra o Corinthians no último final de semana, o clube optou por concentrar os jogadores em Itu, a quase 100 quilômetros de São Paulo. De lá, o time viaja direto para Florianópolis, onde enfrenta no sábado o Figueirense numa partida decisiva. Agora respeitar a equipe do Figueirense e é jogo da vida, cara. Não tem mais... Não tem amanhã, não tem depois. É agora, tem que ser agora. E não vai ser fácil. O time tem 3 desfalques. O atacante Obina e o lateral direito Arthur estão suspensos. Luan foi expulso no jogo contra o Corinthians. Não bastasse tudo isso, a matemática não ajuda. O Palmeiras é o penúltimo na tabela do Brasileirão. Todo mundo lutou para chegar num time grande como o Palmeiras. E nós acreditamos, depende de nós. Entendeu? De jeito nenhum passa na nossa cabeça que vamos cair. Para a imprensa, Maurício Ramos admitiu que o elenco sentiu a saída de Filipão. Afirmou que a ansiedade está atrapalhando o time. E depois de ser sabatinado pela imprensa, encerrou a coletiva citando uma declaração famosa de um ex-técnico de futebol. Misericórdia, eu nem falo em cair, porque nós não vamos cair. E ainda as pessoas vão ter que engolir no final do campeonato. Eu creio, cara. Senão vocês vão me cobrar da melhor maneira possível, mas vocês vão ter que me engolir também, porque o time, eu acredito no meu time. Bom, já engolimos o Zagallo, né? Qualquer invocando o Zagallo ali. O Zagallo deu certo. Agora, tecnicamente, o Palmeiras só depende de si, né? Porque são 13 jogos, 8 vitórias e um empate, está fora. Os 45 pontos que se coloca como... Muito confronto direto. Depende também quem está na frente, precisa perder, né? Não, essa é uma conta que os técnicos fazem para um time fugido do rebaixamento. O jogo Figueirense é importantíssimo. E também você começa a fazer uma conta com quem está em quinto, que é o Flamengo, que tem 28. Quer dizer, o pontos corridos tem um problema. O problema é se os times que estiverem na tua frente não perderem e você não tiver o confronto direto para tirar os 3 pontos, você depende sempre de quem está na tua frente. Mas é aí que eu acho que o Palmeiras se salva, porque ele tem os confrontos diretos. Começa com o Figueirense, vai ter Curitiba, ele tem a chance de puxar. Eu acho que ele acaba se salvando. O calendário. Mas tem sábado Figueirense, no outro sábado a Ponte Preta, aí no domingo São Paulo e fecha Curitiba. E no meio tem a Sul-Americana, que eu acho que contra o Milionários. A Sul-Americana vai ficar complicadíssimo, né, Falcão? Nem tem que se pegar o campeonato, né? E tem um outro detalhe também, né, muito falado hoje, aquela questão do que aconteceu no Clássico, o relato do árbitro, que foi
publicado, vamos dizer assim, hoje, que traz lá não só a questão dos copos atirados em campo, o quebra-quebra das cadeiras, a postura do Luan, quer dizer, pode ficar sem o Luan e pode perder os mandos de campo. Vai perder alguns mandos, é O inevitável. Cruzeiro viveu uma coisa desse tipo, perdeu 6 mandos, que é justamente o número de mandos que o Palmeiras ainda tem. Se entrar em 2 artigos, pode perder até 20. 20 mandos de campo é mais que um turno. Agora, sem entrar no mérito do jogador estar certo ou errado, eu, por exemplo, não daria o primeiro cartão amarelo para o Luan, eu teria dado pela reclamação, eu me incomoda muito. Eu queria até que o Falcão falasse isso, porque o jogador, quando tem uma crise daquelas, o time está perdendo o jogo, precisa virar, está na frente da torcida, quer dizer, ele não tem direito de ter uma crise pessoal de nervos. Sabe, assim, Não tem direito? Não tem o direito. Direito até tem, não deveria. Não deveria exercer o direito. Eu acho que é uma perda o Palmeiras, que o Luan é um jogador interessante. Jogador que o Filipão colocou na função, fecha o meio, vai para o jogo, teve dificuldades no início com o torcedor, jogou contra mim quando estava no Internacional, fez um gol importante. É um jogador que eu acho que é fundamental naquele setor aí, porque marca, chega na frente, mas evidentemente que numa situação do Palmeiras, que joga com o Corinthians, que toda essa rivalidade, na situação que está, não é difícil você perder o controle. Agora, com a tua experiência, Falcão, quanto desse desafio é mental? Aí eu acho que o futebol é muito em Porque cima diante emocional. Diante do Corinthians, eu também acho. As pessoas vêm falando isso de tênis, mas nunca se fala que é o futebol, né? Nunca se lembra emocional, eu acho que o emocional é fundamental no futebol. Porque quantas vezes você diz assim, o time joga de uma maneira em casa e joga fora de casa diferente. Aí você vai dizer que muda a bola? Não. Dimensões do campo. Não muda nem o esquema tático, né? Não, exato. Quer dizer, então, às vezes se muda o esquema tático para jogar fora de casa e o que você já está dizendo, sem dizer, que você se sente inferior. Você não precisa dizer para o teu jogador. A mensagem subliminar é essa, meu. Isso é evidente. Vou jogar lá, somos nós 3 aqui. Aí vou botar vocês 3. Aí vou jogar fora de casa, vou botar mais um 4º volante. Eu estou dizendo, sem dizer que eu estou respeitando. Você tem que ter um time, na minha avaliação, e esse é um conceito que eu tenho de futebol, você tem que criar um time que possa ter... É difícil, não é fácil, mas tem que ter um time que possa jogar com a mesma autoridade em casa e fora, sem mexer peças. Sem mexer peças. Quer dizer, esse é um conceito que eu tenho. Você vai me perguntar, pode? Pode. Difícil? Muito. Mas tem que ter... Até pela cultura do futebol, né? Tudo em volta, o adversário... Você vai dizer assim, o time é inferior. É outra história. Agora, estou falando de times do mesmo nível. Times parecidos, né? Claro, você vai jogar com um time superior, jogar com o Barcelona... Você tem que pensar diferente o jogo. Eu estava pensando aqui, mesmo os times que são, vamos subir, aclamados hoje em dia, mesmo o Atlético, quando você vê, mesmo que mantenha a mesma postura, a mesma tática, a postura fica diferente, né? Eu acho que isso eu acho que é muito emocional isso. Por isso que eu digo, eu acho que é fundamental você trabalhar o emocional. E não é fácil. Você imagina um jogo, na situação que o Palmeiras estava, 2-0 com um adversário que é o Corinthians, com toda essa rivalidade que tem. Então, se transforma, às vezes... num conflito e numa briga pessoal com um jogador do Corinthians. Porque ali ele está mostrando a situação dele contra um Corinthians que é campeão da Libertadores, que está lá em cima. Que daí tem essa polarização. Ele está extremamente tranquilo diante dos nervos dele. Está extremamente tranquilo e está ganhando o jogo. Ou que está melhor no campo. Mas o Palmeiras fez um bom jogo, achei que fez um bom jogo. Só uma curiosidade, você deve ter acompanhado as declarações do Fernandão sobre o Inter. Você trabalhou com vários jogadores. Você fala sobre dar carinho aos jogadores do Palmeiras. Lá falta alguém não dar carinho? Falta alguém tratar mal os jogadores? E as palavras foram duras, hein, Falcão? Vou te responder assim de uma maneira... Quando o Roma foi o campeão italiano, em 82, 83, nós estávamos numa mesma espécie de classe na RAI. Estava o presidente do Roma, o Dino Viola, que não está mais com a gente. O prefeito era Hugo Tevere. O eterno Hugo Andreotti, o Andreotti, que era o ministro, tal, torcedor do Roma, senador. E nós tínhamos sido campeão domingo, isso era uma segunda-feira de noite. Na quarta, jogava a final da Copa dos Campeões, Juventus, acho que era o Hamburgo. E aí, começa para cá, aí diz o apresentador, ministro, onorevole, né? Onorevole, quarta-feira vai jogar um time italiano na final, só vai torcer para a Juventus, né? Aí ele olhou assim, me astengo, em italiano, me abstenho. Para quem não sabe, né, em linhas gerais, assim, o Fernandão se mostrou indignado com o time que viu em campo, citou que em certos momentos tinha sentido vergonha do time que dirigia
e citou uma coisa interessante, que era, na verdade, o álibi, a gente pode chamar assim dele, de que ele não tinha mudado nada no time para o segundo tempo e, na verdade, o que se viu foi um Internacional totalmente diferente daquele da primeira etapa. E segundo... Achei corajoso. Sim, e segundo o que eu li na imprensa gaúcha, a gente não estava para acompanhar o dia do clube, ele, antes de colocar isso na imprensa, trazer isso a público, ele tentou resolver com conversas internas, tentou resolver com carinho, tentou resolver com bronca. Porque o Fernandão considerou isso uma última medida, uma última atitude, que, segundo a maior parte das pessoas que viveu o mundo do futebol, normalmente não dá certo. Pela abstenção do Falcão. Eu achei que você disse uma coisa certa. Eu estou longe, né, não estou seguindo. Você falou isso agora, né? Não tenho como. Não tenho como, sigo. Isso é aquilo que eu acho que todo mundo tinha que fazer. É muito comum a gente entrar e analisar fortemente coisas que acontecem no norte. Não tenho esse hábito. Não, baseado no quê, né? Qual é a informação? Porque eu sempre trabalhei, quando eu trabalhei na empresa, eu sempre tive o maior cuidado. Aliás, isso é assunto para um programa inteiro, né, Falcão? Cuidado, né? Eu não estou no dia a dia, eu não sei quem é que está jogando, eu não sei se o cara não está machucado, eu estou longe demais. Agora, nesse mas caso tem gente específico... que opina assim, de uma maneira, como se estivesse vivendo no dentro do local. vestiário. Você convivesse. Agora, você conviveu, por isso que se absteve. Não, é que a situação internacional para mim é muito difícil, porque eu trabalhei lá, tive um problema político lá e foi isso que me tirou do internacional, mas então acompanhei e prefiro não comentar. Porque se eu não tivesse tido essa passagem internacional, eu estaria muito mais à vontade. Ou se eu fosse comentarista, mas eu não sou mais. Eu diria o seguinte para você, Falcão, a elegância muitas vezes é silenciosa, né, cara? Porque... Eu acho que sim. Acho que a elegância não é só a roupa, acho que é não, saber eu fico falar. imaginando a sacanagem de você ser derrotado, entre aspas, né? Na verdade, te tirarem a possibilidade de continuar o trabalho por uma questão política, entendeu? Essa é a... Né? Se fosse tático, técnico, entendeu? Acho que a gente morre e não vê tudo, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que... Quem sofre, isso foi uma frase do Dunga, que ele disse uma vez, quem bate, esquece. Quem apanha? O Falcão, Só que tem que saber administração, vai sofrer a vida inteira com isso. O respeito não dá muita audiência, vamos dizer assim. As pessoas gostam do sensacionalismo e, de preferência, o sensacionalismo sazonal. E tem gente que está disposta a fazer. Aquela famosa história, né, que até um amigo meu jornalista falou, disse, olha, notícia não é o cachorro morder o homem mordeu o cachorro. E ele me disse, aqui a gente aprende na faculdade. Eu acho que faz parte, eu acho que tem que ter, em qualquer situação, seriedade, tem que ter conhecimento e tem que ter preparo para falar de qualquer assunto. Eu acho que o preparo é fundamental. Bom, antes da gente fazer o primeiro intervalo, o Vitor Bina já tinha citado, tem muita gente fazendo essa citação também na declaração do Tironi. Isso. Né? E gente aqui também por e-mail, também Zedinaldo Gomes. Declaração do Tironi, a gente não chegou a falar no ar, né? Que ele espera pelo Falcão. Pode esperar, Falcão? Espero uma resposta do Falcão amanhã. Eu vou sintetizar aqui. Eu acabei de ouvir na rádio Bandeirantes que o Falcão irá participar do programa aí. Gostaria de saber dele a informação que o Tironi deu ao vivo na rádio, que ele está em compasso de espera que amanhã irá conversar novamente. Falcão, você está com interesse ainda, diz ele aqui, o Edgar. Olha, eu quando entrei no carro para vir para cá, era 9h10, 9h15, eu recebi o torpedo da doutora Rita e liguei para ela e ela disse, olha, a decisão do Palmeiras é de que não tem como fazer um contrato de 3 meses. Lamentamos, tal. Essa foi a única manifestação oficial que eu tive. Fora disso, eu não posso entrar em nenhum outro etapa. Então, estaria na mão do Tironi. Se ele mudar de ideia e vier com uma proposta para você começar um trabalho... Nós estamos já discutindo, era só prazo, acho que... Não, um novo prazo. Está quase resolvido. Se ele vier com um novo prazo, dizendo que você é o técnico do Palmeiras para o início de 2013, você muda de ideia? Ou reabre negociação? Não, é evidente. É aí que está pesando. Se a gente voltar... porque não é uma questão do prazo. Assim, um trabalho de 3 meses é muito difícil. Tá? Porque é muito difícil, porque até você conhecer um grupo de jogadores... Só te pede para apanhar, né, Falcão? Não, você vai jogar um grupo de jogadores, o Palmeiras tem jogadores de experiência, o Marcos Assunção é um jogador que tem uma experiência absurda, né? É um jogador que teve no Roma, né? É um jogador e tem outros, o Bax é um jogador, o Valdívia é um jogador extraordinário, você tem condições de compor alguma coisa interessante, né? Eu falei no domingo, ele não me autorizou, mas eu vou dizer, porque ele é meu irmão com o Filipão. Quando o presidente me ligou, eu conversei com ele, porque eu tenho esse hábito de ligar para o treinador que sai.
A melhor fonte, não precisa falar nada. É claro que depois eu vou ver com os meus olhos. E o Filipão tem uma liberdade, foi um cara que sempre foi um irmãozaço. Alguns momentos de dificuldades que eu tive, ele foi um dos poucos que me ligou. Tá devendo uma visita pra gente aqui, mas a gente... É um cara que eu... Enfim, conversei com ele longamente, porque eu estava realmente... quando o presidente me liga... É a maior prova de inclinação. Quando ele começou a me ligar, o presidente me ligou, eu comecei já a pensar no Palmeiras. Comecei a montar o time. Ontem à noite fui dormir às 3 horas pensando na escalação do jogo do Figueirense. Porque é assim, isso é o futebol. Se você não dá para desligar, porque isso vem do inconsciente. E o consciente você não controla. Né? E o consciente é fácil, mas o inconsciente, galera, você acorda pensando, pai, e o jogo, tá? Meu pai, Figueirense tem o jogador na frente, que é bom, a Luiz joga uma, não dá para jogar com 3 zagueiros, vai ficar um sobrando. Você vai viajando, entendeu? Bom, imagino que não tem de palmeirense essa hora. Simone Alves, 123, pergunta se você... O último, antes de fazer. Fala para você assumir por 3 meses para você se tornar um novo ídolo da torcida palmeirense. Quero ficar mais tempo. Bom, vamos fazer rapidinho nosso primeiro intervalo. Na volta a gente fala de outras coisas. Ficamos devendo o Corinthians aqui e retomamos o papo com Paulo Roberto Falcão. Até já.